Ora, estamos aqui na Ciclo Coimbrões, onde é o proprietário, o grande ciclista, ex-ciclista, Joaquim Leite. Uma loja que vale a pena visitar, tem centenas de bicicletas, tudo para motos e várias coisas que vocês possam escolher para os seus veículos. Temos aqui o Joaquim Leite. Joaquim Leite, boa tarde. Boa tarde. Aqui para o António Domingos, repórter de Canelas, vamos aqui fazer uma pequena reportagem e do jornal Audiência. Joaquim Leite, começava a perguntar, conte-me um pouco da sua história, de quando começou o ciclismo. Em que ano? Com 13 anos vim de uma aldeia que se chama Lugar de Pereira, freguesia de São Clemente, de Gandarela, de Sourico de Basto, trabalhar para o Porto e sempre sonhei e sempre pensei como é que era possível uma pessoa se segurar em cima de duas rodas. E tive sempre o privilégio e tive sempre a ousadia e tive sempre a ambição de ser alguém no desporto. Ao ponto de, quando estava a trabalhar numa adega do Quino, da Rua da Madeira, e houve um recrutamento de atletas para jogar futebol no Futebol Clube Porto, eu também fui lá para ver se, pelo menos, dava uns chutes na bola. E para o meu espanto, quando me deram as chuteiras, eu não sabia como é que se apertavam as chuteiras. Estive no banco, não tive o privilégio de ir jogar, treinar. Também à beira daqueles que na verdade todos os dias jogavam a bola, eu não tinha hipótese. Mas também lembro-me que fui advertido e fui gozado por dois grandes jogadores que hoje somos amigos, o Oliveira e o Rodolfo, que brincaram comigo porque eu não sabia como é que me havia de equipar. Posterior a esta ambição de querer ser jogador de futebol, que não tinha hipótese, e como gostava muito da bicicleta, há um primo meu que faleceu e tinha uma bicicleta, e a minha tia ofereceu-me essa bicicleta, em que eu comecei a fazer provas com os meus colegas que folgávamos à quarta-feira, íamos da cordoaria, que havia lá um senhor que alugava bicicletas, até ao Castelo do Queijo, e voltávamos e víamos quem é que chegava primeiro. Bom, daí nasceu a ambição de tentar ser corredor, que era muito difícil naquele tempo, porque havia muitos bons corredores. E então em 1964 eu comecei no Coimbrões, fiz 2 ou 3 corridas, depois teve uma... 64. Teve uma desavença com o seu Coimbra, o senhor que era diretor do clube, e ele deu uma carta e eu fui correr para o Estarreja, da qual ia daqui do Porto até Estarreja, fazia lá 100 km no domingo e voltava outra vez para cá, quase fazia um Porto-Lisboa no fim de semana. Do Estarreja já era um corredor com uma certa classe na categoria de populares e fui para o Aldoar. E no Aldoar fiz muitas corridas e bons lugares. Já era um corredor temível pela concorrência, pelos adversários e também já mostrava as minhas qualidades. Do Aldoar passei a Júnior e fui correr para o Académico. Do Académico estive lá 2 anos e do Académico, como sénior, fui para o Futebol Clube Porto. Em 76. Em 77 ainda corri no Futebol Clube Porto, fui rei da montanha da Volta a Tarragona, em Espanha. Fiz bons lugares, fomos campeões nacionais, fomos campeões regionais
e ascendi em 78 a profissional, onde fiz a minha primeira volta a Portugal, juntamente com o malogrado Joaquim Agostinho. E, pronto, e desde aí fui sempre considerado um dos melhores corredores portugueses. Venci diversas provas do Futebol Clube Porto, o primeiro prémio JN, o Porto Lisboa em 1970, diversos campeonatos nacionais, camisola amarela, fui dos corredores de Futebol Clube Porto que o último a dar grandes vitórias ao clube, como em 1970 o Porto Lisboa e a chegada em 1972 com a camisola amarela ao Estado das Antas. Vários campeonatos nacionais, várias etapas na volta e depois, com uma desavença que houve também com o técnico em 73, ingressei no Benfica, onde tive em 1974 e 75. 76 terminei a minha carreira, mas levei pela primeira vez o Sporting Clube Coimbrões à volta a Portugal, quando na verdade o ciclismo sofreu uma transição terrível que ainda hoje não chegámos à classe que existia nesse tempo das equipas organizadas e das equipas com corredores que na verdade foram umas décadas de grande valia para os corredores que militavam no Futebol Clube Porto, no Benfica, no Sporting, no Sangalhas, na Coelima, no Tavira, no Oltano, tudo. Era, na verdade, uma seleção de valores que hoje gostaríamos de ver novamente a representar os clubes e que eles voltassem todos. Porque caso o Futebol Clube Porto e o ciclismo não é a mesma coisa que era o Futebol Clube Porto naquele tempo, e que voltasse o Benfica e o Sporting com as secções profissionalizadas que tinham, com a disciplina que existia, com o rigor, e o público que se habituasse a fixar os nomes daqueles valores que hoje não fixam, porque os corredores hoje ganharam uma prova, depois desaparecem 5 ou 6 anos e nunca mais aparecem. E nessas décadas os corredores de topo mantinham-se sempre no mesmo patamar, durante 10 ou 15 anos. E era isso que eu queria, que o ciclismo voltasse a ressurgir, porque é muito chato a gente falar do nosso tempo, mas na verdade foram épocas e foram provas que nós muito nos orgulhamos de ter feito. Por exemplo, fiz uma volta à Suíça, da qual fiz quinto na etapa rainha e terceiro na geral do Prémio da Montanha, em 1971. Já chegámos à Suíça, o Futebol Clube Porto, e já deixámos lá uma marca que o ciclismo português tinha valores suficientes para ombrear com os estrangeiros, com os internacionais. E pronto, posterior a isso, 76, o ciclismo teve aquela decadência que teve, as equipas abandonaram, e hoje estamos com as equipas secundárias que na verdade ainda não estão estruturadas como naquele tempo estavam. E por que razão agora não se vê assim grande ciclista a ficar o nome como ficava antigamente, muitos anos em que a gente fixava aquele nome, Joaquim Leite, era o Joaquim Leão, era o Joaquim Andrade, era o Fernando Mendes, assim esses nomes agora não ficam. É verdade que agora passam um bocadinho, ganham uma prova e desaparece aquele nome. Há uma explicação para isso? Eu fiz 2 campeonatos do mundo, mas não tínhamos, naquele tempo era a seleção nacional, e nós tivemos um corredor que na verdade nos representa muito bem a nível internacional, que é o Rui Costa, que teve o privilégio de ser campeão do mundo, mas numa equipa estrangeira, embora seja português, mas estava ao serviço de uma equipa estrangeira. E nós fazíamos os campeonatos do mundo ao serviço das equipas portuguesas e da seleção nacional. E temos bons corredores, não sei, isto é uma camada jovem, também vítimas
da desorganização que existe no ciclismo, vítimas de não haver equipas que mantenham os corredores as décadas que anteriormente mantinham, e também eu acho que nós, com certeza, tínhamos mais capacidade de sofrimento, mais capacidade de sacrifício. Pertencemos a outras décadas da qual fomos habituados a sofrer e a não ter aquilo que com certeza eles hoje têm. E têm o quê? Têm uma bicicleta que pesa menos 4 kg, têm uma desmultiplicação de andamentos que é super fabulosa em relação a nós. Nós tínhamos 5 andamentos, tínhamos que subir as mesmas subidas que eles hoje sobem com 11 e 12 velocidades. Fomos vítimas, e eu também estou a pagar, das nossas articulações serem destruídas pelo esforço, o sacrifício que fazíamos nas subidas, a força que tínhamos que empregar para desenvolver os andamentos, que era metade. A volta foi reduzida de 3 semanas para uma, quando nós fazíamos 3 semanas com 2 etapas por dia. Por isso nós temos que pedir uma indemnização à Direção-Geral dos Desportos e ao desporto português, porque fomos, na verdade, os sacrificados. Fomos explorados, fomos sacrificados. Eu não digo explorados, porque cada um dava aquilo que tinha, mas o que é certo é que nós, para se ingrar nesse tempo, tínhamos de ter muita capacidade física, intelectual e espírito de sacrifício para transpor as etapas, que na verdade se apresentavam 2 por dia. Eu lembro-me que corri com a camisola amarela nas antas, o Agostinho era segundo, eu era primeiro, e acabei de correr à meia hora da noite. Às 6 da manhã tinha que me levantar para tomar o pequeno almoço para as 8h30, a partir da Avenida de Gaia, para a Figueira da Foz. Por isso, o tempo para se recuperar era 4 horas, 5 horas. Se fizéssemos hoje um corredor, eu vinha para o jornal dizer que era explorado e que não podia ser. Por isso, é uma lenda muito, muito bonita de contar e que deve ficar para a história. Eu estou a contar isso, não tenho contado isso a muita gente, mas a realidade e a verdade do ciclismo desse tempo era essa. É verdade que agora, por exemplo, os irmãos, o Ivo e o Oliveira e irmão, para dar nome a Portugal, andam lá a correr por equipes estrangeiras. Só assim é que se consegue manter certos corredores. É lamentável que aqui em Portugal não haja uma equipe que tomasse conta deles em que anda a dar o nome de Portugal, mas com uma equipe portuguesa. Eles tiveram que emigrar e estão a dar nome a Portugal em correr ciclismo de pista. O que é que acha destes 2 irmãos? Olha, é uma camada jovem que passou por nós e ainda hoje os ajudamos, os patrocinamos. Eu ajudei muito o Canelas, com o pai, com o Sr. Fernando, o pai deles. Eles tiveram problemas, não tinham bicicletas em condições e nós ajudámos sempre o pai. E hoje orgulhámos que eles entram por aqui dentro, estão aqui, deles já serem os corredores que são. Têm que ainda fazer a prova dos 9 da alta competição, mas para já têm surpreendido pela humildade, pela honestidade que estão a pôr no ciclismo, porque eles e os pais principalmente merecem que eles façam alguma coisa, até porque também têm um irmão que foi corredor e que atingiu o patamar mais alto. Por isso, equipas aqui para eles. Mas com certeza as condições não eram aquelas que eles aqui o ciclismo eles ganham muito pouco. Não eram aquelas que eles pretendiam. Tiveram a sorte de Rui Costa o chamar para a equipa deles, porque também é preciso ter alguém lá fora para alertar os patrocinadores das pessoas que temos aqui válidas, e foram felizes. Oxalá que eles façam uma carreira boa para mais tarde voltar e com certeza já ter aqui uma equipa que lhes pague o suficiente para eles não andar com as malas para baixo e para cima, daqui para longe, de longe para aqui.
O que é que acha daquele corredor agora, que é filho do também famoso o Venceslau Fernandes, o velho Lau, que é o Venceslau Fernandes, também do mesmo nome, ganhou agora há pouco tempo o prémio de JN. Acha que ele vai ser outro pai ou ainda é diferente? Ele ganhou a volta, Prémio JN. não, a volta a Portugal de sub-23. Exatamente, estou confundindo. Pronto, é um ciclista, um promissor, filho de um bom corredor que eu estive no Benfica com o Venceslau. Espero que o pai lhe transmita aquilo que sabe e que o ajude, porque a juventude hoje, a gente temos que ter muito cuidado com a sua formação, porque eles aparecem, mas desaparecem com facilidade. E acho que o rapaz tem qualidades, mas o pai tem que ter tem que ajudar, tem que pensar às vezes de uma maneira diferente, como não pensava quando corria. Com certeza. Conte-me a sua melhor história de quando corredor. Você tem umas historiazinhas. Tenho muitas histórias que um dia vou fazer um livro ou 2 livros e vou pôr. Você tem de quando corria? Olha, uma história interessante, engraçada. A volta a Portugal começava sempre no Estádio das Antas. Era a fim do mundo, era um estádio que estava repleto, como se fosse um jogo de futebol com o Porto e Benfica. Era hoje que eu gostava de ver aquela massa de adeptos do ciclismo. Eu gostava de ver hoje as estradas cheias como estavam no nosso tempo. Então a volta começou e nós corremos contra o Sporting e fizemos o melhor tempo. E eu, na última volta, quando estava preparado para levantar os braços para ganhar a etapa, o Manel Gomes, o meu colega, passou-me em cima do risco. Não puxou aquilo que eu puxei, mas guardou-se e venceu. Muito bem. No outro dia a etapa era para Guimarães. Tinha lá umas subidas bastante íngremes e o Manel Gomes era um bocado alérgico às subidas. E ficou, o Agostinho atacou, eu respondi ao ataque do Agostinho e cheguei a Guimarães, vesti a camisola amarela. No outro dia saímos de Guimarães, Braga, Guimarães, e fomos para Pedras Salgadas. E nós tínhamos uma chegada ao Estado das Antas no 3º dia, o 4º dia da volta, 5º dia. E tínhamos um prémio especial se chegássemos com a camisola amarela às Antas. Falámos anos 70 e 72. 72. Bom, estávamos a 2 km de Pedras Salgadas, ninguém fazia prever que houvesse qualquer movimentação. O Agostinho já tinha atacado muitas vezes, o Mendes estava em dificuldades, naquele dia estava em dificuldades, mas o Venceslau estava no Benfica e atacou 1 km, 2 km. E eu estava ao lado do Agostinho, vi passar o Venceslau, mas um colega meu teria que responder àquele ataque. Era o camisola amarela, tinha que ser um colega da minha equipe. E eu ouvi um assobio lá atrás e deixaram ir o Venceslau embora. O Venceslau ganhou um tempito e eu perdi a camisola amarela. Tinha 40 contos se chegasse com a camisola amarela às Antas. Perdi a camisola e tal. Na chegada pus-me a escutar os cronometristas. Joaquim Leite perdeu a camisola amarela, Venceslau Fernandes. Fui para o hotel e pronto. E com muita mágoa e agora recuperar a camisola amarela. No outro dia, assinei o ponto e sentei-me num paradãozito que havia antes da partida. E passou o Agostinho e eu disse: Augusto, eu quero falar contigo. E o que é que queres? E tal. Eu falava assim muito fininho. E eu disse: olha, se quando atacares me piscares o olho, eu se vestir a camisola dou-te 5 contos. E ele pegou, ouviu aquilo, e para ele... Bom, a etapa era Pedra Salgada Ceia, 220 km. Muito calor, o Benfica com a camisola amarela.
A subida da Régua para Lamego já fez muita moça, o Benfica já não respirava saúde, e eu sempre a ver onde é que eu gostei. Andavam duas equipas de estrangeiros aí, que era uma francesa e uma espanhola, a casa era Bamontes e a Macieira, uma equipa francesa corria para a Macieira, e em que eles diziam que um dia que ia dar uma coça no Agostinho. Então chegámos a Lamego e já ia tudo a bufar, porque na verdade estava muito calor e a subida já era extensa da Régua para Lamego. E Lamego tem duas vias, um do lado direito e um do lado esquerdo, e no meio estão as árvores. E eu sempre a ver onde é que o Agostinho estava, o Agostinho ataca na subida para Castro Daire. Estão 3 estrangeiros na roda dele, largaram, e eu fiquei com 3 bicicletas para unir, e fui, uni, e fui com ele. Passámos no cimo, já tínhamos 1 minuto e 10 ou 1 minuto e 20, porque, para o meu espanto, o carro de Sporting apareceu logo à beira dele, por isso só podia passar com 1 minuto. E foi até com o Agostinho e disse: Agostinho, para, tal, porque vem aí vem aí o Miranda, vem aí o Firmino Nardino. E ele disse assim: bem, lá vai a camisola amarela, tanto sacrifício para responder ao ataque de Agostinho. Bom, o Sporting tinha 3 homens e chegou também o Andrade, que era meu colega. Chegou o Andrade, tal. Não, eles tinham 3, nós 2 não nos ajudámos a puxar. O Sporting impõe um ritmo muito forte na fuga, eram 7 homens, e chegámos a Viseu, tínhamos 8 minutos do camisola amarela e do pelotão, 8 minutos. O Sr. Agostinho lembra-se que eu aqui ia vestir a camisola amarela, se aquilo chegasse assim, e vem ter comigo e diz: tu não puxas. Eu não puxo, o treinador não deixa, vocês levam 3 homens, nós só levamos 2, não puxo. Não puxas, também não puxas. Nos apertou as correias e fomos devagar até 6 km da meta. A 6 km da meta cola o pelotão pai, de 50 unidades, onde vem a camisola amarela. E eu disse: bom, lá foi a camisola amarela, que no outro dia era ceia, Estádio das Antas. Lá foi a camisola amarela. Isolam-se dois estrangeiros, sprintaram para a meta de 5 km, e de para um bocado aparece o estafeta da moto com o quadro a dizer número tal e número tal, 1 minuto. 1 minuto, estamos a 3,5 km da meta, está tudo perdido. O Agostinho volta a atacar na subida para a ceia, largaram todos os corredores, só eu é que resisti ao ataque dele, e passámos para os 2 antes da meta um bocado, passámos um para o lado, outro para o outro. Eu aguardei a informação dos juízes e cronometristas: Joaquim Leite, o novo camisola amarela. E então venho para as Antas com a camisola amarela. Um estádio repleto outra vez de adeptos, massa associativa do Futebol Clube do Porto. É isso que eu quero dizer, que lhe dei grandes alegrias à massa associativa. Bom, o Agostinho, quando chegou aos Carvalhos, lembrou-se de 5 contos. Não falou nos 5 contos, mas veio ter comigo e disse: ninguém foge. Tal. Claro que ele já tinha atacado um rolo de vezes, dos Carvalhos ao Porto ninguém foge, a gente nem que viesse, a gente podíamos vir de gatas. E pronto, cheguei ao Estádio das Antas e à noite, às 9 horas, estávamos na pista para correr o último. Eu corria à meia hora da noite. O Sporting estava no Hotel Nave, na Avenida Fernando Magalhães. Acho que é o Hotel Nave. E estavam lá e foram para as Antas, todos de bicicleta. Estava lá meia dúzia de aficionados, daqueles que gostam de meter-se com o Agostinho e queria-lhe bater para ele já não correr comigo. E então aparece aí o Dr. Moreira da Silva, que era um médico que toca o Porto, ainda é vivo e conta muitas vezes essas histórias, e viu a zaragata com o Agostinho e meteu o Agostinho no carro, e houve um corredor de suporte que levou a bicicleta para as Antas.
E o Dr. Moreira da Silva disse ao Agostinho para ele não fazer questão do que se passou à imprensa, porque o Futebol Clube do Porto não tinha culpa daquela zaragata dos adeptos. Bom, o que é certo é que às 11h30 da noite, meia-noite menos um quarto, eu estava a dormir, vieram-me acordar e eu não tive tempo de aquecer. Mais uma falha de um técnico que tínhamos, me deixou adormecer, deixou-me estar a dormir. Não tive tempo de aquecer. Quando passei pelo Agostinho, ele já estava a transpirar, a aquecer nos rolos, e eu dei-lhe 5 contos, ele não queria porque não fez nada para que ele desse 5 contos. Isso é uma história engraçada, né? Uma história que eu dei-lhe 5 contos, e ele, não quero, eu não fiz nada, já sei que não fizeste nada, mas prometi-te, chegasse às antas para começar a amarelo. E pronto, andei 4 voltas empatado com ele, da quarta para a quinta, perdi um tempo e ele vestiu a camisola. Foi um desgosto grande para mim e para a massa associativa de um clube que não merecia, e nunca eu depois, posterior a isso, perdi tempo para o Agostinho nas outras etapas que corri com ele, nas pistas. Por isso, um erro técnico de um técnico do Futebol Clube do Porto, da qual passaram muitos técnicos por Futebol Clube do Porto, mas nunca tive um técnico em condições no Futebol Clube do Porto. Foi pena, não é? Foi pena. Fui apanhar um técnico em condições no Sport Lisboa-Benfica, Francisco Balada. Foi pena que passaram técnicos por ali, um francês que ganhámos a volta a Portugal por equipas, com o Berniel e tudo, mas era francês, também tinha dificuldade em lidar com as trutas, com os Cosmos de Oliveira, com os Leões, com os Mário Silvas. Era muito difícil dominar esses velhos que tinham uma certa força dentro do balneário. Pronto, agora vamos aqui. Você tem aqui um império transformado aqui, tudo que há de ciclismo e motos. Como é que apareceu isto? Como é que você trabalhou para isto tudo, para transformar isto? Foi muito trabalho, muito suor que está aqui seu. Isto é um império que está aqui dentro. Muito trabalho, muita dedicação, ainda trabalho. Espero espero encontrar seguidores para, na verdade, descansar. Estamos a falar da Ciclo Coimbrões. Ciclo Coimbrões. Ciclo Coimbrões nasceu em 1970. Eu venci o Porto de Lisboa e comecei a pensar no futuro. E o futuro era muito ingrato naquele tempo. Eu era profissional de Futebol Clube do Porto, mas como havia muitos corredores bons, se eu fizesse uma época má durante o ano, no outro ano era dispensado. E como ganhávamos 7 contos no Porto, e se fosse dispensado tinha que ir para a Âmbar, ou para a Coelima, ou para o Sangalhos, ganhar 3, era arriscado. Por isso a nossa vida sofria logo uma modificação tremenda. E eu comecei a ver que teria que arranjar qualquer coisa. Enquanto não precisava, e poderia continuar a ser profissional de ciclismo, ia criando uma empresa. E assim foi. Juntamente com um sócio, que também só esteve 6 meses, depois quis a cota dele e foi embora, mas criámos Ciclo Coimbrões. E pronto, e daí para cá, isto cresceu sempre, graças à minha à agressividade que eu sempre coloquei, e à dedicação e ao trabalho. Fui dos primeiros aí, com a minha esposa, a Taiwan, arranjar marcas de excelência. Vendia os contentores completos de bicicletas nesse tempo, que hoje isto esfumou-se, não há hipótese. Chegavam 5 contentores por Natal de 40 pés às minhas instalações, que não eram aqui. Dada a seriedade da casa, a competência e a capacidade de desenvolvimento, sempre nos foram oferecidas as melhores representações a nível mundial, das quais nós temos. Apareceu uma representação que exigiu que nós ampliássemos as nossas instalações, e eu andei 10 anos a ver onde é que conseguia arranjar espaços para não ir para as zonas industriais, que saía um bocado fora do contexto do nosso artigo. O nosso artigo é bicicleta,
material de moto e de desporto, todo o material de desporto. Apareceu este espaço aqui, que era umas instalações do Salvador Caetano, antigas, e nós compramos isto é nosso, é propriedade de Ciclo Coimbrões. Depois, a Bicimotor foi uma empresa que eu sonhei ter uma empresa no Porto e estava em Sá da Bandeira. Também era difícil estar em Sá da Bandeira, porque tínhamos que ter armazéns, tínhamos que ir buscar material e tudo. E apareceram estas instalações pegadas, que era do Oswaldo Matos, nós compramos, a Bicimotor comprou, e estão as duas empresas pegadas uma à outra, que é uma mais-valia para a orientação do nosso negócio. Lembramos que este fica situado na rua Visconde das Devesas, não é? Sim, isto está numa zona muito privilegiada, pois temos a estação em frente a 100 metros, temos os Correios também a 100 metros do cimo, e pronto, isto com certeza, não fazemos grande publicidade das nossas instalações, porque revendemos para todas as lojas. E claro que isto é uma exposição. E claro que temos artigos que vendemos que as lojas não compram e por isso temos que ter estas instalações. Mas é uma empresa apetecida. Olha, há dias recebi uma proposta de França para vender Ciclo Coimbrões, mas isto é uma empresa histórica que queremos conservar. Pronto, obrigado da minha parte, do Jornal Audiência também, e esperamos que tudo corra bem para você. E aqui trabalham quantos? Já agora, quantos operários trabalham nesta empresa? 22 funcionários. 22 funcionários. Obrigado, Leite, pela amabilidade que teve em dar esta linda reportagem, com certeza, e até uma próxima. António Domingos, eu agradeço e enalteço